aí, profs, tudo bem? Vamos lá, hoje para os 5 erros que eu jamais cometeria como professora de educação infantil se estivesse começando hoje, se alguém pudesse me dar essas dicas. Eu jamais cometeria esses erros. Então vamos lá para os erros. Primeiro erro, talvez um erro polêmico, mas eu jamais levaria trabalho para casa todos os dias. Não. Se eu tenho horário de planejamento, eu vou fazer no meu planejamento. Agora, se eu não tenho, tudo bem. Agora, como tem a lei do 1/3, então eu jamais levaria trabalho para casa. Porque o professor eu sei que leva, mas eu jamais, tendo 1/3 de planejamento, levaria trabalho para casa. E se alguém tivesse me falado isso antes, eu não cometeria esse erro. Segundo erro, não aprofundar meus estudos na elaboração de relatórios. Sim, professor de educação infantil, na maioria das vezes, porque eu sei que existem algumas unidades de ensino que não trabalham com o relatório como uma avaliação, né? Eles trabalham com mini histórias, portfólio, enfim. Mas eu jamais cometeria esse erro de não aprofundar meus estudos em relatórios. Aprofundei tanto que hoje sou especialista na elaboração assertiva de relatórios, né? Porque de tanto que eu errei, eu falei, meu Deus, eu preciso me aprofundar, eu preciso aprender mais sobre isso, eu preciso saber como eu posso melhorar esse negócio de ficar entregando tudo em cima da hora, sempre não saber o que escrever, quais palavras utilizar no relatório. Eu tinha muita dificuldade. Então, por isso, eu jamais cometeria esse erro. Eu me aprofundaria nos estudos de como elaborar. Claro que hoje eu compreendo com muita facilidade, eu consigo fazer, tanto nas mentorias, às vezes eu dou ideias muito rápidas para as meninas, porque eu estudei muito para isso, porque eu quebrei muita cabeça. Então, eu não cometeria esse erro, tá? Eu não deixaria de estudar avaliação na educação infantil, até porque a gente precisa ter respaldo técnico, pedagógico, quando alguém questionar algo sobre o nosso relatório, né? Então, eu não cometeria esse erro. É complicado o que eu vou falar, mas é imprescindível. Eu costumo dizer que quando a gente vai num consultório médico, a gente fala dos nossos sintomas e os médicos, né? Eles receitam e a gente não questiona, a gente não quer mandar no serviço do médico. A gente recebe a receita, vai lá, compra a medicação, porque a gente confia no trabalho do médico. Ele passa essa confiança, entendeu? Então, um erro que eu não cometeria é deixar todo mundo dar palpite na minha aula. Não cometeria esse erro e não cometa esse erro. Você é profissional, você estudou para isso. Então, tenha autoridade, seja firme. Eu não cometeria esse erro mais. Se eu estivesse iniciando, mesmo que eu não soubesse, eu iria buscar saber, mas eu não cometeria esse erro de deixar outras pessoas dar palpite no que eu devo ou não fazer com a minha turma, do que eu devo ou não fazer na minha aula, tá? Você é profissional, você estudou para isso, você está capacitado. E é como eu falei o exemplo do médico, você vai lá dar palpite? Não. Então não deixe ninguém dar palpite. Eu não cometeria esse erro. Outro erro muito polêmico, mas que eu também não cometeria mais, é priorizar gastar dinheiro com pedagógica. Sim, eu não cometeria esse erro e vou falar por quê. A gente precisa, como eu disse, ter respaldo, a gente estudou para isso. Então, por que eu vou gastar dinheiro com EVA? Até porque, né, não faz bem para o ambiente. A gente sabe que na BNCC fala sobre habilidades e competências, né, da criança que precisam ser desenvolvidas através de experiências e vivências pedagógicas que proporcionem o desenvolvimento dessas habilidades, correto? Então, por que eu vou gastar dinheiro? É claro, assim, só se for algo que não tenha mesmo. Eu preciso fazer uma atividade com barbante. E se eu quiser, aí sim eu compro, caso não tenha.
Mas se eu quiser e achar necessário, se eu puder substituir por outro material, eu vou substituir. Então, eu já gastei muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Quando eu digo muito dinheiro, é assim, R$500. Ah, na época eu não ligava, sabe? Porque assim, minha aula vai ser diferente e tal. Mas eu acho que a gente não pode tornar isso um hábito. E chegou um momento que eu tornei isso um hábito. Ah, eu preciso fazer uma aula diferente. Ah, vou comprar assim. Ah, esse jogo vai ser tão importante para os meus alunos. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando eu via, muito dinheiro. Então, erro que eu não cometeria seria esse, tá? Vamos trabalhar reciclado. Vamos trabalhar o protagonismo infantil. Vamos pegar o reciclado, vamos trazer, vamos fazer, entendeu? EVA, né? Nem vou comentar. Quem gosta, beleza, mas eu prefiro que a criança seja o protagonista, que as atividades sejam criadas, que a sala, os cantinhos sejam criados através das crianças, com participação delas, como eu disse num outro vídeo. É polêmico, tem unidade até que cobra que seja feita assim, enfim. Mas é um erro que eu não cometeria. Como eu disse, nós somos profissionais, nós temos ali, ó, como questionar sim, porque nós temos embasamento teórico, como eu disse aqui. A BNCC fala de habilidades, competências que a gente deve trabalhar com essa criança para desenvolver, grava aí, o protagonismo infantil. E para desenvolver através de vivências e experiências voltadas de acordo com a sua faixa etária. Então, você tem respaldo. O último, que eu também não faria, é deixar de anotar tudo, gente. Não tem como, eu não conheço nenhum profissional, que eu já trabalho há anos na educação infantil, eu não conheço nenhum profissional que lembre de tudo. Não tem como, acontecem muitas coisas. Então, eu não cometeria o erro de confiar na minha memória. Eu não cometeria esse erro. Eu anotaria tudo que acontece. Porque inúmeras situações surgem durante o dia, então eu anotaria tudo. Teria um caderno, assim, ó, só para anotar. Não tô falando de caderno de ocorrência, caderno de planejamento, não. Um caderno só, assim, para eu escrever mesmo, para eu anotar. Não há ver em que tempo. Tira um tempinho para fazer essa anotação. Eu não cometeria esse erro. Se eu tivesse alguém que me falasse isso, eu não consigo, gente, assim, lembrar. E eu preciso anotar. Ah, Viviane, não tenho como anotar. Ah, grava um áudio, cria um grupo só para você. Faz por mim, mas não deixa de registrar. Não deixa. Vai por mim. Porque vai chegar um momento que alguém vai te perguntar algo, você não vai lembrar. Mas também é registrar tudo? Não. É registrar, aconteceu alguma situação atípica, eu vou registrar, porque depois eu posso esquecer na correria, na rotina do dia a dia. E às vezes tem gente que pergunta alguma coisa, é sério isso que eu vou falar, pergunta alguma coisa pra gente depois de não sei quantos dias, e aí como que você vai lembrar? Mas se você tiver anotado, você vai saber responder. E isso já aconteceu comigo e eu não sabia como responder porque eu não lembrava mais. Eu falei, eu não lembro. E então eu não cometeria esse erro. Me diz aí qual erro você não cometeria e se você já cometeu algum desses erros aí que eu acabei de falar.